na rua mais bonita da cidade, onde os olhos se perdem olhando as gotas unidas passando no rio, as árvores que ainda se mantêm, a força da terra que é da mesma cor da água desse mesmo rio. O vento vem vindo num ritmo qual costuma passar por aqui, lento e não se demora, se alimentando das energias que saem de tudo que está vivo ou em outro tempo foi. Todo dia surge um cenário distinto. Nesse tom de céu amazônico cabem tantas cores, tantas dores. O reflexo do rio já rápido, sem madeiras, nas nuvens que levam o pôr do sol. Porto Velho, capital de Rondônia, nasce às margens do rio Madeira, carregando em suas águas a história de um povo que construiu seu caminho entre trilhos, barcos e seringais. Uma cidade moldada pela força de quem veio de longe e de quem sempre esteve aqui. Do complexo da estrada de ferro Madeira a Mamoré, que um dia ligou sonhos e destinos, às ruas vibrantes do centro, Porto Velho pulsa cultura, resistência e identidade. Mas Porto Velho não é apenas geografia, é sentimento, é voz feminina que ecoa pelos becos e avenidas. E é nesse cenário que nasce Mulher Popular Beiradeira, um documentário que mergulha na alma dessas mulheres, contando suas trajetórias de luta, arte e pertencimento. A de um desconhecido e insensato turista perdido nas florestas de fronteira. Num país que nem sabe que isso existe, que não olha para essas bandas, e muito menos para as pessoas que aqui habitam. Lugar perfeito para nascer de novo. Precisava aproveitar essa nova chance que a vida lhe concedera e fazer boas escolhas. Gilca nasceu em Porto Velho, filha do Gilberto e da dona Fátima, e descobriu a dança muito cedo, uma criança, 4 para 5 anos. Gabriê é uma mulher cheia de sonhos, cheia de objetivos, cheia de alegrias, cheia de questões, muitas questões. Mas sempre cheia, né? Nunca vazia, acho que isso é bom. E eu nasço muito a partir do teatro, né? Eu sinto que eu nasço desse lugar, né? Desse Rio Madeira, desse teatro beiradeiro, que é muito característico. A música sempre foi a minha essência. Eu senti isso algumas vezes na minha vida. Quando eu saí de Belém e vim para São Paulo, até eu me situar, eu me senti perdida. Então eu precisava de alguma coisa e eu percebi que era música. E isso aconteceu novamente aqui em Porto Velho, quando eu perdi o meu marido, que nós tocamos 17 anos e depois ficou aquele vazio até eu conseguir me recolocar, me achar. Então a música faz parte da minha essência, ela me completa. É como se fosse uma capa, né, para poder falar, porque às vezes eu posso falar com clareza, mas não gosto muito de ficar falando muito, né, em câmeras. Mas a flauta não, é como se fosse a minha capa. Com ela eu interpreto, eu me expresso e fica tudo bem. As águas vão sempre suaves. Sempre a arte e o direito estiveram nessa trajetória, sendo o direito meu lazer e o teatro, de fato, a minha profissão. Eu acho que inspirar é muito desse lugar seguro que é a minha família, que é a minha casa, que são as mulheres que me criaram. Eu sou criada por a maior parte mulheres. Até hoje, né, o meu convívio familiar é muito maternal, muito
matriarcal. E essas mulheres me inspiram até hoje, assim. Inclusive, começar a trabalhar no sentido mais específico de uma narrativa sobre a ancestralidade é muito baseado nelas, né? Nesse universo em que eu estou inserida. Então eu acho que a minha inspiração vem desse meu lugar familiar mesmo. Né? É claro que eu tenho referências locais, internacionais, nacionais. Você é uma referência para mim enquanto mulher, profissional, mas sempre tem aquelas inspirações que nos inspiram em essência, né? É uma coisa assim até meio intuitiva. Eu considero elas assim minha inspiração. Hoje eu me sinto uma pessoa em constante construção, uma construção diária. Me percebo uma pessoa muito porosa, sabe? E cada vez mais aberta a receber essa potência que a energia do pertencimento da nossa região tem me trazido. Isso tem me dado força para fazer o que eu faço. Então, quando você se apropria das suas raízes, você se liberta para fazer suas próprias escolhas, inclusive de permanecer nos lugares, nas relações, nos ambientes de trabalho, no mundo. Mas é importante saber onde você está, quais são as suas raízes, sabe? Do que você está se nutrindo, que energia é essa, o que te move, de baixo para cima. E aí eu trago isso para o corpo. O que vem? Para eu poder seguir para a vida, fazer a escolha, ter liberdade de fazer essa escolha. Desde os 3 anos e meio, a Andréa gostava muito de tocar piano, né? Em 2017, início de 2018, a Andréa Figueiredo retornou com tudo como pianista e está até hoje. Graças a Deus, vivendo integralmente da música e extremamente realizada. Eu me considero uma artista, mas principalmente uma observadora da arte. Acho que se enquadra muito mais nesse perfil de observar a arte, né? Porque, e a arte de observar também. Eu tenho sonhos muito grandes, mas muito palpável, assim. Todos eles são muito especiais, a ponto de todos os dias eu me levantar e pensar que essas águas fluam para que o sonho se realize. Dentro do meu lar, da minha casa, do início da minha vida, nós não tivemos muito acesso a essa formação cultural que hoje eu me faço presente. Então, assim, eu sempre estive no meio de música, sempre estive no meio leve, que levava a gente a poder fazer as escolhas que gostaria, mas muito simples, assim, nada que dissesse assim, poxa, como você nasceu nesse meio artístico, você vai ser. Não, nunca foi assim. Meus pais sempre estiveram presentes, meus avós, a minha cor sempre esteve presente em tudo que eu faço. E para alguém negro, o rio sempre é um pouco mais pesado, a gente precisa nadar todos os dias. Acho que percorri muito o que Campbell chama de a trajetória do herói. Daí, no caso, alguns já escreveram sobre a trajetória da heroína, né? Que é você ir para o mundo, conhecer o mundo, enfrentar os seus desafios, aprender, crescer com ele
e trazer de volta para a sociedade o elixir daquilo que você aprendeu. Nesse sentido, eu fico muito feliz, satisfeita de poder ter retornado às minhas origens para contar como que era lá fora, a aventura e o valor que nós temos. Não é? Porque na medida em que você se distancia do objeto, você pode enxergá-lo melhor e definir melhor essa identidade, essa riqueza multicultural que nós temos. E a partir de então eu pude falar com mais propriedade sobre o que é a nossa história, né? O que é essa trajetória, a nossa ancestralidade, as nossas vozes desse lugar, assim, que são múltiplas. E de certa forma influenciar novas gerações também. A fonte desse rio, a nascente, né, do meu rio, tem muito a ver com o Rio Madeira, inclusive. Minha família, parte vem de Guajará-Mirim e outra parte é ribeirinha, né? Tem uma conexão muito grande com a minha avó e ela nasceu no Amazonas, veio para Rondônia e tem uma ligação muito forte, né, com a terra. Aqui é uma mulher beiradeira. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a desenvolver, eu só era uma menina que gostava de arte, que gostava de cultura, que gostava de andar na rua da cidade, que gostava de observar, de assistir as apresentações, as performances, de ver o que estava acontecendo, de ir aos eventos, né, de apreciar a vida da cidade, que é o que eu admiro, que eu acho muito bonito. E eu não sabia que o que eu estava começando a fazer ali era empreender, a partir do momento que eu comecei a registrar, que é também o ato de observar. Eu comecei a registrar essas vivências, o que tinha na cultura, qual era o artista que estava surgindo, o que estava acontecendo. Que saí de casa muito cedo, saí aos 17, já com aquela pecha de que mulher, atriz, não era confundida com prostituta até, não eram vagabundas, eram esse tipo de adjetivo. Então, você ir a si mesmo é um desafio. Eu continuei muito segura de mim, muito sem me preocupar com o que diziam, mas a gente sofre. E eu sentia que eu precisava caminhar para que outras pudessem vir atrás com mais tranquilidade. Essas adversidades, elas não me assustam e às vezes elas me movem. De vez em quando vem um banzeiro forte, a gente vai no balanço dele e às vezes até faz uma dança daquilo. Eu não me lembro de fato quando eu observei a dança, porque eu era muito nova, né? Mas eu acho que a forma como eu observo a dança hoje e me aproprio dela cada vez mais, eu era pré-adolescente, eu tive contato com uma forma de dançar que para mim era impossível, eu não sabia que era possível dançar daquela forma. Foi quando veio um professor de fora, porque aqui nós não tínhamos esse tipo de dança, um estilo de dança diferente. E ele falou, tira a sapatilha, solta o cabelo. Então, para mim era impossível fazer isso. Então, quando esse professor chega aqui em Porto Velho, que veio para fazer uma oficina, ficar tipo 2 meses aqui, acabou ficando 2 anos, ele para mim foi um divisor de águas. Ele veio para fazer parte desse meu rio. E aí eu falei, é possível botar o pé no chão e é possível me movimentar. E aí foi quando eu comecei a beber de outra fonte. Foi ele veio para dividir a minha água. Por causa desse lugar de risco que eu me coloco mesmo. Porque é arriscado você falar dessas coisas, desses temas. É muito mais fácil você fazer algo comercial. Muito mais. Você não provoca ninguém, vende pra caramba. Às vezes até tem um retorno financeiro muito maior. Mas eu não, eu vou pelo lugar onde incomoda, onde às vezes tem gente querendo me prejudicar para eu não fazer, porque não é interessante para ele que movimentos assim estejam vivos. Mas é a consequência da minha escolha, né? E eu escolho lidar com a provocativa. Não dá pra ver a quantidade de aprovação que eu preciso. Que eu preciso receber todos os dias de pessoas que são para quem eu faço meu trabalho. Eu preciso muitas vezes bloquear sentimentos de dor
Eu não tenho direito de sentir dor, eu não tenho direito de ser triste, eu não tenho direito de chorar, eu não tenho direito de dizer não. E esse não ter o direito por conta de uma escolha que eu fiz pra mim, é um pouco duro. Um pouco. Mas é uma escolha, né? E quando a gente faz escolhas na nossa vida, a gente precisa assumir tudo que vem com elas. A arte, ela é uma coisa indecifrável. Ela é uma coisa complexa, porque justamente ela não trabalha só com a consciência. Ela trabalha muito com o inconsciente, com o improvável, com o que você sabe de si e o que você nem imagina. Então, para mim, arte é espiritualidade. Eu não posso dizer que não é, porque eu sei que quando vem uma inspiração muito forte de uma música que eu estou esperando, tudo muda para mim. A aura do lugar muda, o meu estado muda e eu entendo que é muito para além do raciocínio lógico, de exercitar a composição, de estudar música. É sentimento e sentimento é divino. Então, na minha arte, a base, né, o que tem de sólido e indispensável é o sentimento. E muitas vezes me pego lembrando de quando eu era pequena, que desde os meus 8 anos eu já sabia que eu queria ser pianista. Mas eu não tinha essa dimensão do que seria ser uma pianista, né? Até de fazer uma faculdade, como eu fiz, aprendi muito, né? Com bacharelado. Eu não trabalho somente piano e a partitura e eu toco o que tá ali e pronto, acabou. Sabe? Para mim, se não me arrepia, se eu não acredito naquilo que eu tô tocando, eu não teria essa coragem, esse desrespeito de levar para o meu público. Eu entrego o que é de dentro, o que está dentro de mim, o que eu consigo transbordar para quem me assiste. Depois que eu me identifiquei com a música, existem momentos diferentes de dar identidade com a música. Quando eu comecei no piano, né, aos 9, 10 anos, depois passei para a flauta aos 15 anos, a gente sente aquela alegria, mas é uma alegria que você ainda não sabe interpretar. Aconteceu que ela foi me preenchendo e eu fui percebendo que com a música, desde cedo, eu transmito carinho, amor, caridade, compaixão, e isso não tem preço. É uma coisa que eu acho que nós demos a vida, nesta vida, para poder aprender a passar amor, né? E eu faço muito isso através da minha música. Hoje eu me percebo como uma mulher que se inspira no amor. Eu me considero uma mulher muito movida a sentimento, a sensação. Eu não conseguiria, eu tenho a plena consciência hoje de que eu não conseguiria fazer aquilo que se tem que fazer por uma pressão social ou por agradar, né? E por muitas vezes eu me coloquei nesse lugar e eu fiz questão de me retirar de lá. Hoje eu me considero uma mulher, uma profissional movida ao sentimento mesmo e vivo as dores e as delícias de viver por isso, né? Carrego isso comigo e esse rio desemboca em sonhos também e eu tenho a plena consciência de que eu tenho muito para conquistar, muito para aprender, principalmente quando a gente também se relaciona, conhece outras pessoas, você vai vendo, né, formas de se experimentar também. Poxa, por que eu não experimento uma dança, né, a partir da inspiração da Gilca, por exemplo? Por que eu não experimento um teatro? E desemboca muito nisso, assim, sabe? Nessa vontade de viver, nessa vontade de experimentar e de sentir outras experiências. Quando eu saio daqui, eu vejo que eu posso habitar todos os lugares que eu quiser, mas eu não pertenço a todos os lugares. Eu pertenço aqui. Então, essa água aqui que me nutre, ela fala muito sobre quem eu sou, sobre onde eu cresci, sobre a minha família, sobre as primeiras coisas que eu vi e que me emocionaram,
sobre a força da natureza. Então, para mim é inigualável, é um tesouro mesmo. É muito difícil falar sobre arte, né? Conceituar, inclusive, é muito difícil para o artista. É muito difícil, porque está muito atrelado ao próprio conceito de vida, o próprio conceito de respiração. É como perguntar por que você respira. Em que momento que você pensou que seria interessante respirar? A gente não se pergunta isso. Simplesmente é uma necessidade natural. Você segue por ela sem saber que está seguindo por ela. Quando você se vê, de repente, você está sendo chamado por outros de artista. E, na verdade, esses rótulos pouco importam. Você vai continuar vendo a vida, não é? Usufruindo a vida, respirando a vida com esse olhar. É quase uma maldição. É quase uma maldição da qual você não se livra. Ao longo dessa caminhada, eu estive em alguns locais que não foram tão positivos, por ser mulher, por ser homossexual, e que eu consegui, através da força, passar por algumas dessas barreiras. Cheguei em momentos até de me fechar mesmo, de ver a força como uma proteção, e conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que esse ambiente do audiovisual era um ambiente majoritariamente masculino e ainda muito precário na região. Então, para enfrentar esse desafio, eu tive que me enrijecer. O lugar da mulher como artista aqui em Porto Velho ainda é uma questão. A gente tem conseguido ocupar lugares cada vez maiores, né? Eu vejo que o cenário vem mudando. Isso é muito bom, mas a gente ainda tem um longo caminho. Infelizmente, a gente ainda enfrenta situações que já não precisamos mais enfrentar. Bandas, instrumentistas, 99,9% homens. Técnicos de som, 99,9% homens. Produtores musicais, 99,9%. As mulheres, elas têm por que serem deusas, sabe? Tem um porquê. E isso deve ser respeitado. Para começar. Então, sem respeito, você nunca vai entender o que é ser mulher, e muito menos ouvir uma mulher. E muito menos aprender com o que ela tem para te ensinar. Então, quando se trata de uma artista mulher falando, manifestando a sua arte, deve-se aguçar a escuta, principalmente se você não está nesse lugar. Porque vai ser impossível não ter algo para você aprender. Porque a gente está num mundo machista, extremamente machista, problemático, doente nesse sentido. Então, quando é uma mulher fazendo arte, por si só já é alguma coisa importante, entende? Só um corpo feminino num palco, ele já fala muito. E aí, se ele for um corpo indígena, um corpo negro, aí ele vai falar mais ainda. E você tem que ouvir, cara, sabe? Eu acho que... Por isso que é tão importante esses movimentos, para que as pessoas entendam que é através da escuta. De se reinventar, né? Em tudo que é muito difícil. É verdade, também acho que esteja ligado à feminilidade da gente. Porque todas as vezes, e eu já me vi em algumas situações que aparentemente não ia dar certo. Eu sabia que eu tinha entrado em uma coisa que não era pra mim. E ainda assim, naquele momento eu consegui me reinventar, me validar. Todos os dias eu preciso provar para alguém que o que eu faço é válido, é relevante, é importante. E aí é a flexibilidade, né? É a sabedoria e a delicadeza que o feminino tem de saber lidar com isso para poder não se submeter a algumas coisas. O rio vai andando, o rio vai transformando, o rio vai
vai fazendo, né? Vai desenvolvendo outros cenários e ambientes, né? E todo dia é uma curva, Gilca. Todo dia. Eu acho que a proposta desse documentário é muito mais do que só um material para que as pessoas conheçam a história de artistas, né, rondonienses. É algo que, quando está gravado, fica para todas as vidas que virão. Todas as vidas. Todas as histórias que nós estamos contando hoje vão tocar no coração de alguém em algum momento. Então, assim, perpetuar o nome de mulheres que estão na luta artística, seja ela qual a arte que domina, né? Perpetuar o nome da gente, perpetuar a nossa história e fazer da gente incentivo para outras pessoas. É algo que não tem dinheiro que pague. Não tem. O Encontro das Águas, de todas as mulheres se encontrando, eu sinto hoje em dia que isso é uma coisa muito linda, e isso tem sempre que acontecer. Artes diferentes, né? Estilos diferentes, porque esse intercâmbio ele é necessário. Porque assim a gente mostra melhor lá fora, não fica aquele negócio, as pessoas só vendo música, só vendo teatro, só vendo a pintura, né? Não tem que ter a arquitetura. Esse encontro de todos é uma coisa muito linda, eu acho que é produtivo, gratificante o encontro dessas águas. São águas muito... São águas muito místicas, são águas poéticas, são fonte de inspiração. Então, é o momento em que a gente está escrevendo a nossa história. E a gente precisa se conectar para que esse encontro de águas forme um rio ainda mais forte, ainda mais plural, né? Ainda mais intrigante para o resto do Brasil. Acho que para eu estar aqui hoje, sentada nessa cadeira, eu tive também que me observar. E assim, eu observo, e por que não também ser observada, né? E ser observada e poder inspirar mulheres a também, né, seguirem com essa resiliência, com essa força, a encararem esses desafios que elas vão precisar encarar quando elas entram nesse mercado, né, quando elas começam a trabalhar com arte ou com audiovisual, que seja. Inspirar elas a ter essa força, passar um pouquinho de força para elas que seja, já é um grande privilégio para mim, porque toda a força que eu recebi de mulheres, né, não só do audiovisual, mas de outras áreas profissionais mesmo, durante a minha caminhada, foi muito importante, né, e me carregou junto. Esse caminho não tem fim, não. É um caminho que tem que desaguar onde puder desaguar, transbordar, correr, vai estar correndo, vai estar acontecendo, né? E tem muitas desconhecidas aí, viu? Muitas ainda para serem, quando eu falo do rio, das riquezas minerais, tem muitas ainda que precisam ser debulhadas e descobertas aí, que estão escondidas por aí ainda. Verdadeiras joias. Depois de meio século vivendo para dar satisfações a quem não merecia, ele já não se importava mais em ser aceito ou acreditado. Ele conhecia suas veredas e verdades e isso bastava. Ele tinha certeza de uma coisa: o verde nem sempre é dócil. Na verdade, quase nunca é. Mas mesmo assim, a cidade era muito pior. Seu coração era verde, pulsava junto com a selva na dança do universo.